Olá, pessoal! Então, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre os desenhos avaliativos contemporâneos. É um olhar teórico-prático, porque ele precisa ser bem breve. Bom, eu começo de entrada apresentando para vocês esse livro, que é um livro colaborativo produzido por uma rede de pesquisadores da Espanha, em que um dos autores dos capítulos, ele deixa explícito, e eu concordo com ele, de que a gente precisa desconstruir a ideia de que avaliar e dar e receber uma nota são a mesma coisa, né? E a gente precisa, o tempo inteiro, como professores, se perguntar, né? Como é que a gente pode fazer isso? Que práticas podem colaborar para a gente fazer isso? Bom, então, eu entendo, e vários autores da literatura internacional entendem, que o letramento em avaliação, essa é uma área, né, que tem crescido nos últimos anos. O letramento em feedback, tanto para alunos como professores, é algo imprescindível, certo? Então, o letramento em avaliação, ele nos mostra, ele nos explicita que nós, não é porque nos formamos professores que nós estamos aptos a avaliar, nós não recebemos automaticamente essa habilidade. Então, por isso, a gente fala em letramento como um contínuo, né? Um contínuo em avaliação e um letramento em feedback, ou seja, quais são as estratégias que eu posso adotar como professora para produzir feedbacks mais qualificados e, ao mesmo tempo, os alunos desenvolverem esse letramento em feedback para que eles recebam o feedback dos docentes e esse feedback tenha um efeito no seu processo de aprendizagem. Bom, alguns pressupostos que eu defendo e outros colegas com os quais eu tenho trabalhado a questão da avaliação também. No tempo estipulado por um bimestre, um semestre, ou mesmo um ano letivo, nós, como professores, a gente não avalia aprendizagens, nós avaliamos desempenhos, performances, e eu vou voltar um pouquinho nisso depois. Na literatura em língua inglesa, que pesquisa a área da avaliação há muito tempo, há muitas referências nesse tema na literatura em língua inglesa, dependendo da preposição que a gente usa para associar a avaliação, ela acaba recobrando sentidos diferentes. Então, a gente vai encontrar lá avaliação para a aprendizagem, como aprendizagem e da aprendizagem. E aí, quando se fala em da aprendizagem, normalmente se associa essa literatura àquela que a gente tradicionalmente conhece como aprendizagem somativa. Eu manipulo e tenho lido bastante sobre a avaliação para e a avaliação como. Bom, esses dois autores, que também são espanhóis, o Rodríguez Gómez e a Ibarra Sáez, eles falam da avaliação como aprendizagem e empoderamento dos estudantes. Então, para isso, a gente precisa pensar em tarefas de qualidade, na participação dos alunos em todas ou em várias das etapas do processo avaliativo, desde a criação dos próprios critérios. Eles vão falar da proalimentação, né, que seria, em inglês eles usam o termo feed forward, né, que é oferecer as informações sobre os resultados parciais, para que essas informações ajudem os alunos a se autorregularem e estabelecerem conexões com outras aprendizagens e com o mundo real também. Bom, o foco é o estudante, certo? Então, ele precisa adquirir essa autoconsciência sobre o processo, autorregular-se, que é algo que tem sido bastante enfatizado, especialmente agora nesse momento da pandemia, a questão da própria aprendizagem autônoma e relevante ao longo da vida, né? O conceito de lifelong learning skills tem sido bastante enfatizado nesse momento. Também que esse processo, ele capacite para a autodeterminação na tomada de decisões, não apenas com foco no espaço educacional mais imediato, mas também para a vida real, né? Então,
é uma avaliação que possa contribuir para o empoderamento dos alunos, né, em questões mais amplas, né, para além do contexto institucional, né, para que eles desenvolvam comprometimento responsável, né, com a sociedade, com o meio ambiente, e dessa forma possam tornar a sociedade mais justa. Bom, os procedimentos que a gente pode adotar, né? A gente primeiro precisa saber quais são os atributos que a gente quer avaliar. Então, hoje a gente fala, né, nas atitudes, nas habilidades, nas destrezas, nos conhecimentos. Como é que a gente dimensiona, né, materializa esses atributos? Quais são as tarefas de qualidade que podem materializar esses atributos, né? E quanto mais desafios relacionados ao mundo real, melhor, né? E que esses atributos eles possam ter o máximo possível de transferência a outros contextos, né? Também são procedimentos pautados numa ética colaborativa, né? Porque, afinal de contas, para a gente entender que o mundo precisa ser mais justo, as pessoas precisam aprender a atuar coletivamente. E é por isso que é importante a gente pensar que dessas tarefas de qualidade, quanto mais tarefas a gente puder desenhar para que os alunos aprendam a trabalhar colaborativamente, eles entendam que os trabalhos colaborativos e as formas de colaborar uns com os outros, elas vão qualificar esses trabalhos, essas produções, é muito importante, né? Isso precisa ser desenhado no processo avaliativo. Bom, eu trago aqui um exemplo que eu considero como muito bem sucedido, em que essas tarefas autênticas que culminam numa avaliação autêntica, né, com interlocutores reais, foi bastante desenvolvido por essa minha ex-orientanda de mestrado, que tem essa dissertação muito interessante, que vocês podem encontrar no repositório de dissertações da Unipampa, né, que se intitulou A Intervenção na Fronteira Brasil-Uruguai, uma proposta de material didático voltado ao letramento crítico para as aulas de língua espanhola. Aqui a gente tem a capa do produto dela, né, que era focado na literacia crítica, em 4 momentos, né, que envolviam esse processo relacionado à violência contra a mulher, que foi o foco do projeto, e eu vou mostrar para vocês aqui algumas dessas possibilidades através da auto-reflexão dos alunos, das rubricas que, nesse caso da Thaisa, foram desenhadas para autoavaliação, né, então, ou seja, esse empoderamento, ele precisa incluir, né, a autoavaliação e a questão das tarefas e da avaliação autêntica. Então, eu falei de rubricas, mas eu não trouxe uma definição. Aqui eu trago essa definição. Nesse trabalho, que já foi aceito por uma revista, mas ainda não foi publicado, eu e outros colegas, a gente define a rubrica não como um instrumento, como vários autores na literatura têm definido como um instrumento, mas a gente define como um dispositivo, como um artefato que busca uma descrição detalhada das expectativas do professor em relação ao desempenho do aluno, de forma ampla ou em tarefas específicas, né? Apresentando um caráter que é descritivo e ele é preditivo para a produção desse desempenho, ou seja, esses critérios, eles estão transparentes, né, e eles demonstram uma granularidade também. Então, a gente chama de dimensões da performance docente, porque lembram lá no início que eu falei que a gente não acredita que a gente avalia aprendizagens nos tempos escolares que nos estão preditos, e a gente tem os níveis de performance. Nos trabalhos que a gente tem feito, a gente prioritariamente trabalha com 4 ou com 6 níveis de performance. Aqui na rubrica que eu vou mostrar, desenvolvida pela Thaisa, ela trabalha com 3 níveis de performance. O muito satisfatório, o satisfatório e o insatisfatório. Então, lá nas etapas do letramento crítico, ela tinha, né, 4 etapas. Aqui, para cada etapa, ela desenvolveu uma rubrica diferente. E depois, obviamente, a escola trabalha com sistema de notas. Esse tipo de avaliação que foi proposto, depois ele precisava ser convertido em notas. Então, ela incluiu, né, dentro da rubrica, a possibilidade de os alunos se atribuírem uma nota dentro do espectro de cada nível, né? Nós temos os níveis e nós temos
as dimensões. São 4 dimensões aqui nesse caso e 3 níveis. E dependendo de onde o aluno se incluía, ele também colocava uma nota, certo? Não necessariamente em outros contextos vai haver a nota, né? Mas como a gente trabalha ainda em instituições, né, especialmente na educação básica e a graduação também no caso da Unipampa, se lida com notas, a gente não trabalha a rubrica apenas como um dispositivo para avaliação formativa, como em vários lugares do mundo se trabalha, mas também na perspectiva somativa de conversão das notas. Bom, e aqui a gente tem a rubrica da 4ª etapa, na qual vocês podem verificar que estão em brancos os descritores de cada nível e de cada critério. Por que estão em branco? Porque se esperava, né, depois de 4 etapas e dos alunos não só trabalhando com rubricas, mas trabalhando com instrumentos de checklist, de autorreflexão ao longo de toda a intervenção, né, proposta no material, que ele pudesse argumentar e ele próprio construir os critérios, né? O texto não os critérios, mas o texto que descreve aonde ele se situaria dentro dos níveis, né? Então, esse é um exemplo, né, de exercício de empoderamento dos estudantes, não só como alguém que se adequa àquilo que o professor prediz, mas também como alguém que é partícipe desse processo, né? Essa é uma estratégia possível, mas vejam que ela foi conduzida aqui com esses alunos que são do ensino fundamental, depois deles passarem por outras fases em que eles precisavam reconhecer. Então, ele reconhecia já o gênero rubrica, né, se a gente entender a rubrica também como um gênero, para ele poder, nesta etapa, escrever, né, e ter essa liberdade de justificar em qual nível ele se encontrava em cada critério. Bom, então aqui eu trouxe só um exemplo, né, de resposta em relação a 2 critérios, no caso da rubrica, em que a aluna se deu 7, né, se colocou no nível satisfatório, e aí ela justifica, ela argumenta, né. Depois, em relação ao tema, né, que foi desenvolvido durante toda a intervenção, que era a violência contra a mulher, ela se colocou no nível muito satisfatório, né, e esse aqui é só um exemplo, mas a gente tem de todos os alunos da turma, em que a gente enxerga aquilo que eu falei antes na teoria, a questão da transferência, né, a possibilidade de transferência a outros contextos, que a aluna dizia assim, bom, se acontecer no nosso entorno, né, se acontecer na nossa comunidade, perto de nós, a gente sabe como agir, né, frente às questões de violência. Então, essa é uma aprendizagem que se transfere para um contexto real. E aí, aqui embaixo, a gente também tem uma autorreflexão aberta, né, nas etapas anteriores, eles faziam as autorreflexões com checklist, né, em que o aluno explicita, né, essa aprendizagem como capacidade de poder conscientizar as pessoas, né, então, para além, né, de um conhecimento mais escolar, mais imediato, o aluno perceber essa transferência para um contexto mais amplo para a vida. Óbvio que nem sempre a gente consegue, né, desenvolver tarefas autênticas dessa forma, né, por exemplo, eles entrevistaram um policial, era uma situação real, eles estavam fazendo perguntas que eles não conheciam as respostas, nem a professora conhecia a resposta. Eles aplicaram enquetes na cidadezinha, né, em que as pessoas também precisavam externalizar o conhecimento delas sobre vários aspectos da violência contra a mulher. Então, nem sempre se consegue se aproximar dessas situações reais, mas a busca por pensar nas tarefas autênticas e em avaliações autênticas, elas devem nortear a nossa prática, né, de pensar essas questões do empoderamento dos alunos para além do espaço educativo.
Também, um outro aspecto bem importante é a avaliação compartida. A avaliação compartida, ela prima por processos dialógicos, né, em que tanto o professor quanto o aluno, eles têm esse empoderamento na questão da atribuição também das notas, certo? A gente disse lá no início que é preciso descolar a ideia de que avaliar é dar uma nota. Então, como é que a gente pode pensar isso? Primeiro, jogando essa exigência, né, de notas para o final. Então, só no final do processo que se atribui a nota. Então, não todo o resto do tempo são feitos os feedbacks, né, e os feed-forwards, se a gente pensar na questão da proalimentação, e só no final, né, no limite do semestre, é que se vai atribuir essa nota. E essa nota, ela vai ser compartilhada, certo? Entre os docentes e os discentes. No ano passado, a gente teve uma experiência em 2 disciplinas, em que a gente desenvolveu uma rubrica que foi compartilhada com alunos e professores das 2 disciplinas no Google Forms, em que 30% da nota final foi atribuída pelos alunos e 70% foi atribuída pelas professoras, a partir da mesma rubrica. Depois foi feito um tratamento estatístico e se verificou que todos conheciam esses critérios, né, as dimensões da performance desde o início do semestre. Não houve diferença estatística entre as pontuações dadas na rubrica pelas professoras e pelos alunos nas 2 disciplinas. E também houve uma aproximação muito grande das médias que os alunos atingiram, a turma atingiu, em ambas as disciplinas, eram 2 disciplinas do 3º semestre. Um outro exemplo dessa avaliação compartida que se tenta descolar da questão da nota, foi desenvolvida esse semestre, na pós-graduação, que foi concluído agora em setembro, em que se primou pelo conceito autoatribuído baseado em evidências. Ao longo de todo o semestre, todas as semanas, os alunos recebiam o feedback, né, sobre o seu processo e orientações de como redirecionar o processo, mas no final do semestre, eles receberam um instrumento que lhes fazia refletir sobre tudo que foi trabalhado na disciplina, né, e argumentar a respeito do conceito que eles próprios se atribuiriam. Se houvesse alguma discordância dos professores em relação aos conceitos autoatribuídos, se desenvolveu uma conversa, né, em que as professoras da disciplina gostariam de ouvir os alunos, né, para entender de uma forma mais explícita o porquê daquela atribuição e também expor os seus argumentos, né, ou seja, desenvolvendo uma negociação de sentidos, né, em relação ao conceito atribuído, né, a reflexão sobre o que os alunos desenvolveram durante todo o semestre. Por quê? Porque o foco é o processo, né, o processo de construção da aprendizagem e a autorreflexão discente. Então, semestre concluído, a gente identificou que 13,6%, né, dos alunos da disciplina se autoatribuíram um conceito diferente daqueles que as professoras atribuiriam, né, a eles, caso elas tivessem dado o conceito, né, e aí, nesse caso, foi feita essa negociação de sentidos para a atribuição do sentido final, né, do conceito final. Bom, então, como perspectivas atuais e futuras, a gente tem a questão da automatização dos feedbacks, né, e a clareza da situação dos alunos em tempo real, com vários aplicativos e softwares que se tem à disposição e que agora, no período da pandemia, eles se multiplicaram, né. Com isso, também, o auxílio da inteligência artificial para essa tomada de decisões, né, tanto por parte do aluno quanto dos docentes, né. Existem várias possibilidades, né, com a questão dos dashboards analíticos, né, inclusive com a avaliação da qualidade dos textos, né,
Em relação também à própria relação dos alunos com os materiais dos ambientes digitais. Então, hoje a gente tem várias ferramentas que vêm sendo construídas também com a questão da inteligência artificial e outros dispositivos, né, em ambientes digitais, que ajudam a se ter esse panorama em tempo real para que o professor e que o aluno possa tomar decisões de mudança de rumo, mudança de rota, né, do seu percurso. Por quê? Porque é preciso a gente disseminar essa ideia de que a avaliação não é dar uma nota, é sim a gente enxergar as estratégias, olhar os desempenhos parciais para mudar, para haver uma reviravolta. Às vezes, num modelo tradicional de avaliação, não há esse tempo, né? É preciso haver tempo, né, para que o professor haja e para que o aluno possa agir sobre os seus desempenhos, se autorregulando cada vez mais. Então, eu trago aqui, por exemplo, o software Amadeus, né, que foi desenvolvido pelo laboratório Evante, que é o Laboratório de Evidências Analíticas em Tecnologias Educacionais, que tem, né, através dos dashboards analíticos, essa possibilidade nos ambientes virtuais de aprendizagem, que o professor e que o próprio aluno também enxergue, né, quais são os aspectos, quais são os conteúdos, quais são os espaços necessários para que se possa tomar a decisão de mudar a rota, né? Mudar a rota enquanto há tempo. Então, toda essa automatização, ela também tem esse propósito. É isso, então, e eu termino por aqui.